Ok, já estamos a gravar. Quero dar-vos as boas-vindas a esta sessão mensal. Hoje vamos falar sobre o Dia Internacional contra a Hepatites. Gostava já de lançar uma pergunta, porque dentro da descrição da sessão incluía perguntar ou saber que dia é este, qual é o Dia Internacional contra a Hepatite e se sabiam que existia este Dia Internacional e também se têm outros termos de pesquisa além do que vamos ver hoje da hepatites, também podem colocar no chat. O meu nome é Johanna Amorim, eu sou formadora da EBSCO para Portugal e Espanha. Sou portuguesa do Norte, vi cá várias pessoas inscritas de Braga, eu sou de Famalicão, também de Lisboa e do Porto. Sejam bem-vindos todos e todas. Este é o meu e-mail, se tiverem alguma dúvida relacionada às vezes com alguma pesquisa em concreto que não encontram exatamente o que precisam, podem escrever-me e também para dar formações personalizadas na vossa instituição. Também podem escrever-me relacionado com qualquer desses temas relacionados com a formação sempre. E quero apresentar-vos também a EBSCO. A EBSCO é uma empresa americana fundada em 1924, tem atualmente presença mundial e esta é a nossa missão: transformar vidas, fornecendo conteúdos relevantes e confiáveis quando e como as pessoas precisam. E para isso estamos presentes em diferentes âmbitos da sociedade, tanto em hospitais, centros de investigação, universidades, mas também em escolas e em empresas. O objetivo geral deste curso de hoje é conhecer as bases de dados que a EBSCO tem à vossa disposição na área da saúde. Aqui vamos ver algumas, porque são muitíssimas. Vou dar-vos também a página web onde podem ter a informação completa de todas as bases de dados e outras ferramentas relacionadas com a atenção ao paciente, nós chamamos Point of Care. Então, vou dar-vos a informação onde podem consultar todas as bases de dados. Vamos ver também as versões, porque, por exemplo, da Sinal, da Medline, saiu há pouco tempo a versão Ultimate, a última versão, e vou mostrar-vos, no caso da Sinal, a vantagem desta última versão. Relacionado também com cada uma das bases de dados, se calhar têm bases de dados disponíveis da EBSCO que eu não vou mostrar hoje, mas temos também nestas sessões públicas que fazemos diariamente. Temos até um horário bastante amplo, porque fazemos as sessões entre eu que estou em Madrid e o meu colega António que está no Brasil, então temos um horário amplo. Então, nestas sessões públicas podem encontrar outras bases de dados, sessões específicas sobre uma base de dados, que pode ser interessante para conhecerem com mais pormenor as bases de dados que têm na vossa instituição. E se não for assim, também, como comentei ao início, posso também fazer uma sessão específica só para a vossa instituição, ou só para a equipa da biblioteca, ou para algum setor em concreto que precisem, sobre uma base de dados específica ou sobre um tema específico. Como objetivos mais específicos, temos conhecer as bases de dados na área da saúde, as que sejam do vosso interesse, utilizar as ferramentas de otimização do tempo do EBSCO Host, especialmente para pessoas que já estão no âmbito laboral, como são as alertas, a parte de tradução e a pasta pessoal. Vamos ver como ter acesso, como é que funciona o acesso a estas bases de dados da EBSCO. Depois vamos utilizar o Subject Headings, vamos utilizar em concreto o da Sinal como exemplo para fazer pesquisas muito mais específicas e ter resultados muito mais concretos do que estão à procura. E vamos também visitar
os canais de suporte, como eu comentei, vamos ter acesso ao EBSCO Connect e desde aqui podemos ter acesso a pedir a newsletter de formação à qual se podem inscrever, a ter acesso ao nosso canal do YouTube, a recursos que podem ser de vosso interesse quando tiverem alguma dúvida sobre como trabalhar com alguma base de dados. Então vamos ver todas estas opções que estão disponíveis no EBSCO Connect, a nossa página de gestão do conhecimento da EBSCO. O conteúdo temático que vamos ver para alcançar os nossos objetivos é uma revisão sobre o conteúdo disponível sobre a hepatite, vamos fazer pesquisas avançadas, também básicas, vamos localizar as ferramentas específicas do EBSCO-Host, vamos criar a conta O Meu EBSCO e comentar os sítios de ajuda. Bem, tenho dito ao longo da sessão, sem ter entrado ainda na demonstração, mas já tenho falado de duas coisas diferentes. Uma coisa é a EBSCO-Host, outra coisa são as bases de dados. Aproveito também este slide para perguntar-vos quais são as bases de dados que têm disponíveis nas vossas instituições e a partir daí poderei, se calhar, também durante a demonstração apresentar mais características ou apresentar as bases de dados com as quais trabalham as pessoas que estão a participar. Então, tenho falado sobre duas coisas. Por um lado, o EBSCO-Host, por outro lado, as bases de dados. O EBSCO-Host é a plataforma que nos permite ter acesso às diferentes bases de dados. Então, é uma plataforma online, uma plataforma realmente muito intuitiva. Esta formação ajuda para, quando estiverem a utilizar, não terem que estar a ver o que é que faz este botão, o que é que faz outro, será que tem esta funcionalidade ou não tem. Então, esta formação eu acho que é muito útil para poupar tempo, para, como dizemos, que também com as ferramentas do EBSCO-Host, optimizar o vosso tempo de pesquisa. Então, há ferramentas que são específicas do EBSCO-Host. Isto quer dizer que vão estar disponíveis em todas as bases de dados que temos, que temos disponíveis na EBSCO. Se calhar, como eu comentei, não vou mostrar a base de dados com a qual vocês trabalham, mas as ferramentas vão ser as mesmas ao ser as ferramentas do EBSCO Host. Por outro lado, depois, há bases de dados que têm as suas próprias ferramentas também, opções específicas de uma base de dados. Eu aqui assinalei algumas das bases de dados que temos disponíveis, não sei se conhecem alguma, podem participar respondendo pelo chat. Eu perguntava quais são as bases de dados às quais têm acesso da EBSCO ou que se calhar ainda não entraram, mas sabem que têm disponíveis na vossa instituição, podem responder pelo chat. Aqui apresento algumas delas. Eu vou hoje trabalhar especialmente com a Sinal e a Medline. Como comentava, também temos outro tipo de ferramentas que são de Point of Care. Então, eu vou mostrar-vos a página onde podem ter acesso a esta informação e vou colocar aqui no chat. Podem ir guardando os links que sejam do vosso interesse. E temos também mais informação sobre todas as bases de dados, como comentei aqui neste slide, apresento só algumas, mas aqui reparem, bases de dados de pesquisa, que é um serviço, digamos, diferente ao que vimos antes no separador anterior, que é de Point of Care, Clinical Decision. Então aqui estamos nas bases de dados, vou colocar também o link chat, bases de dados, e então aqui podem ter acesso a todas as bases de dados que temos disponíveis. Acesso, atenção, à informação, não acesso a consultar as bases de dados. Isso é só através da vossa instituição. Ok, vou voltar à apresentação. Aqui. E vamos então começar por falar sobre a Sinal. Por que utilizar a Sinal? É uma base de dados especialmente concebida para a área da enfermagem e outras disciplinas relacionadas. Inclui mais de 50 disciplinas relacionadas com a enfermagem, como podem ser, por exemplo, a fisioterapia, ciências da saúde.
É dirigida à investigação, também a professores e profissionais. É o índice mais abrangente da maior qualidade do mundo, a nível de revistas da área de saúde e afins. E uma opção muito interessante da Sinal é que tem os seus subject headings, ou seja, o Thesaurus. O Thesaurus é um dicionário que se cria com os termos dos resultados existentes na base de dados. Então, estes resultados que, claro, estes termos que também podem ser comuns a outras bases de dados, por exemplo, a Medline utiliza a mesma classificação de termos, que é a MESH. A Sinal, além dos termos da MESH, inclui os seus próprios termos. Então, também é natural que os termos se repitam nas diferentes bases de dados que existem. Eh, o MESH são os termos utilizados pela Biblioteca Nacional de Medicina, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, e o que tem de especial é que faz uma organização dos termos que segue a organização das revistas médicas. Então, por isso é uma organização importante e que serviu de modelo a muitos outros tesauros. O que é que quer dizer sinal? Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Temos aqui a definição também. Como comentei, queria falar-vos também das versões. Eu vou utilizar a última versão, claro, nesta demonstração, que é a Ultimate. Então, aqui podem ver a diferença de resultados, de publicações que têm disponíveis na versão Ultimate, em comparação com as outras versões. Também, bem, aqui são algumas das revistas mais importantes a nível mundial na área da saúde que podem encontrar na Sinal. E uma coisa interessante, um dos pontos fortes desta nova atualização é também a inclusão de acho que são aproximadamente mais de 200 vídeos, acho que são aproximadamente 260 que podem encontrar aqui. Reparem, o título detalhado do vídeo, o tempo, e então foram incluídos todos estes vídeos na versão Ultimate. Se na vossa instituição ainda não tem a versão Ultimate, podem contactar com a biblioteca, que é responsável de fazer a atualização e também é responsável destas bases de dados nas vossas instituições. Ok, vou voltar à apresentação e quero falar-vos da Medline. A Medline é a maior coleção de revistas e publicações biomédicas de referência, inclui conteúdo a texto integral revisto por pares, ou seja, que passou por um processo de peer review e uma coisa muito fundamental, digamos, nestas bases de dados é que toda a informação dada está baseada em evidências. Aqui diz prova, mas a tradução correta seria em evidências. Vamos então passar à demonstração. Eu tenho já aqui aberta a base de dados. Como comentei, durante a demonstração podem interromper em qualquer momento para fazer alguma participação, alguma dúvida que queiram colocar, alguma funcionalidade que queiram ver novamente, podem participar em qualquer momento. Esta demonstração, vou aumentar um bocadinho o zoom, vai ser feita sobre a nova interface. Então, estamos a fazer uma atualização desta interface para todos os clientes. Tem muitas melhoras, que também mais tarde na apresentação vamos ver, depois da demonstração, quais são estas principais melhoras em resumo. Um, então, convido também a todas as instituições a fazerem quanto antes esta atualização, já que as vantagens são muitas. A primeira é que a página é totalmente responsive e acessível. Se eu até vou tirar o separador daqui. Então, se eu diminuo o separador, reparem como, ok? Reparem como a página se adapta ao tamanho do ecrã que tenho. Este seria mais ou menos assim, o tamanho de um ecrã de telemóvel. Então, o texto não é alterado, as imagens não são alteradas e o menu, todas as funções estão igualmente disponíveis.
Este seria mais ou menos o tamanho de uma tablet, e vemos a mesma coisa, não é que não é alterada, não é alterado o texto, nem a funcionalidade. Outro aspecto muito importante desta nova interface é o menu. Demos muita mais importância ao menu pessoal. Como é que funciona este menu pessoal? Vocês podem ter acesso às bases de dados da vossa instituição sempre que estão dentro da instituição, através da direção IP. Aí nunca temos dúvida. Às vezes pode aparecer-vos aqui na parte superior uma indicação indicando que está como guest, como convidado, para entrar e consultar, ou se calhar algumas das funcionalidades não vão estar disponíveis. Então, para que estejam disponíveis, devem fazer o login. Podem depois fazer o login também de diferentes maneiras. Pode ser que a vossa instituição tenha uma tecnologia que se chama Single Sign-On, na qual, ao introduzir os dados da vossa organização, têm acesso já a todas as ferramentas. Se não for o caso, ou só tiverem disponível às bases, só tiverem acesso às bases de dados através da direção IP, há outra maneira, que é criar o vosso perfil. Então, se criam o vosso perfil, vão ter acesso a toda a informação em qualquer lugar, tendo acesso ao link da instituição. Então, uma coisa é ter o acesso ao link, outra coisa é ter um perfil criado. Tendo o perfil criado, podem ter acesso em qualquer lugar. Então, como é que se cria o perfil? Aqui em MyEBSCO fazemos sign-in, ou neste caso fazemos pela primeira vez criar a conta. Aparece um formulário, estão a ver, é um formulário muito simples, com três ou quatro perguntas. Criam a conta, vai chegar-vos um e-mail de confirmação do perfil, ativam o e-mail através de um link e já têm a conta criada. Muito simples. O que é que vos permite isso? Como comentei, ter acesso desde qualquer sítio. Também tem uma app, vou colocar aqui no chat, que a app sincroniza-se com eh, a app sincroniza-se com a versão web, apps com mobile app. Podem fazer o download. Vai perguntar primeiro pela instituição, então pesquisam pelo nome da instituição, também podem geolocalizar a instituição e depois o perfil, uma direção de e-mail, um acesso. Qual é esse acesso? Como comentei, se tem single sign-on, é o acesso da vossa instituição. Se não têm, têm que criar primeiro o perfil na versão web e depois é o e-mail com o qual se estiverem inscrito. Ok. Ao ter o perfil criado, vão ter acesso a toda esta pasta para guardar todos os resultados que sejam do vosso interesse. Estas opções sempre vão estar disponíveis. O que acontece é, por exemplo, aqui nos projetos, se eu crio um projeto sem estar logada, bem, em muitos casos nem sequer deixa, reparem, indica para criar uma conta, mas às vezes já há funcionalidades como, por exemplo, os resultados vistos nas últimas horas, as pesquisas feitas nas últimas horas, que vão desaparecer assim que eu fechar a janela. Então, se eu quero manter tudo, o que faço é sign in. Eu vou utilizar uma conta do Google, pode ser que a vossa instituição não tenha esta opção disponível e tenham que ter acesso através de uma direção de e-mail e aqui reparem também poderiam criar o perfil. Eu vou utilizar o meu perfil do Google. Ok, agora já estou dentro. Nesta opção também podemos, em preferências, alterar o idioma e no nosso caso temos disponível português de Portugal e o português do Brasil. Eu vou utilizar o português de Portugal e vou novamente agora ao meu menu, ao meu painel de controle, ao dashboard. Então, na descrição geral, o que eu tenho é um resumo das opções
que estão disponíveis neste painel. Eu tenho projetos, que é realmente a criação de pastas para organizar a informação, tão simples como isso. Então, se por exemplo a mim me interessa coisas relacionadas com hepatite, poderia criar uma pasta que fosse hepatite, novo projeto, dou-lhe um nome, crio uma data fim para a nossa organização. Uma vez ultrapassada esta data fim, vamos ter igualmente acesso ao conteúdo. Isto é mais pensado para a parte da investigação científica para ajudar na organização e no cumprimento dos objetivos. Tenho disponível os projetos, tenho disponíveis os resultados que guardei. Esta é uma das novas funcionalidades também desta interface. Eu posso, por um lado, ou guardar os resultados se vou ter um uso esporádico, digamos, deles, ou guardá-los no meu projeto. Tenho disponíveis as pesquisas que fiz nas últimas horas, por exemplo, hoje estive a preparar a sessão de hoje, então tenho aqui resultados, pesquisas feitas sobre hepatite. Tenho também os resultados visualizados. E se tiverem disponível na vossa instituição também a opção de requisições e reservas dos livros físicos ou digitais da vossa biblioteca, também terão esta opção disponível. E depois temos a opção de alertas de revistas, uma opção que foi disponibilizada agora no mês de junho. No outro menu, ferramentas de pesquisa, tenho acesso ao botão de nova pesquisa, que sempre vai eliminar todas as opções, todas as pesquisas feitas anteriormente, e tenho a opção de publicações. Se eu faço clique, bem, aqui também as publicações é um, digamos, produto, sim, digamos, separado do EBSCO Host. Pode ser que a vossa instituição não o tenha disponível, mas eu acho que nos clientes portugueses todos têm disponível a parte das publicações. Então, as publicações é uma página de pesquisa de publicações que são de vosso interesse, então podem pesquisar aqui pelo nome. Enquanto que no EBSCOhost, nas bases de dados, temos também acesso a publicações, mas específicas de uma base de dados. Simplifica um pouco a pesquisa, não é? Isto seria mais também para o caso das universidades. Hoje o nosso público são principalmente pessoas que trabalham em unidades de saúde. Então, no caso das universidades, se eu tenho acesso a diferentes bases de dados, por exemplo, como esta Academic Search Ultimate, que é uma base de dados multidisciplinar, e tenho a Sinal, então seria mais eficiente pesquisar a publicação diretamente na Sinal. Mas é outra opção interessante para a pesquisa de publicações e não por termos de pesquisa. Vou fechar essa opção. Ok. Aqui criamos uns novos botões que não existem na interface atual, que denominamos agora interface clássica, para distinguir da nova, que são os filtros, e chamamos filtros rápidos. Então, podem, antes de lançar os resultados, selecionar já estes filtros. Por que é que escolhemos estes e não outros? Escolhemos o texto integral, revistas científicas analisada pelos pares e a data. E dentro da data selecionamos estas três opções. Resultados publicados nos últimos 10 anos, 5 anos ou 12 meses. Porque estes são os filtros mais utilizados ao longo da história, desde que temos dados registados na EBSCO. Então, por isso selecionamos estes filtros. Através da opção de pesquisa avançada, temos a pesquisa através das caixas guia, que são de ajuda, porque podemos pesquisar diferentes termos, utilizando os operadores booleanos e também os diferentes, fazer a pesquisa por termos em diferentes campos. Por exemplo, posso fazer uma pesquisa de um termo no título e outro termo, por exemplo, no abstract, no resumo. Se eu utilizo operadores booleanos na caixa de pesquisas, escrevendo-os, também vai funcionar, também vai detectar estes que estamos a tratar de operadores booleanos.
Dentro das pesquisas avançadas, como comentava, é onde temos as publicações pelas diferentes bases de dados. Eu, neste caso, só tenho uma base de dados selecionada, mas se eu faço clique nas bases de dados disponíveis, aqui que estou a pesquisar nesta base de dados, posso selecionar várias. Por exemplo, se eu quero selecionar bases de dados relacionadas com a área da saúde, posso escolher, por exemplo, da área da psicologia. Tenho também aqui a Sinal, que foi uma das que fiz a apresentação, uma base de dados relacionada com a área da medicina dentária. Tenho também coleções de e-book, uma coleção específica da área da enfermagem. E tenho várias outras bases de dados que eu vou selecionar, por exemplo, o Global Health, também a Medline, que está por aqui. Medline também na sua versão Ultimate. Reparem, como comentei, na vossa instituição podem ter outra versão. Temos só a Medline, Medline Ultimate ou Medline Full Text. Então eu seleciono as diferentes bases de dados com as quais quero trabalhar e agora nas publicações, reparem como posso fazer a pesquisa de publicações por base de dados. Como comentei antes com o Tesauros, também pode acontecer que haja publicações que existem, por exemplo, tanto na Medline como na Sinal. eh, pode acontecer esse caso. Que outras opções é que temos na pesquisa avançada? Temos os assuntos, a Sinal Headings. Reparem como ao ter selecionado mais bases de dados, aqui apareceram mais separadores. Antes só estava o separador de assuntos, onde tinha disponível os assuntos da Academic Search Ultimate. Neste caso, temos também um dicionário próprio, digamos, para a APA e para a DOS, a base de dados relacionada com a medicina dentária. Dentro de Sinal Headings, posso fazer aqui a pesquisa da Sinal e tenho ainda também o dicionário específico, o Thesaurus específico da Medline. Ok. Dentro destas opções das pesquisas avançadas, quero mostrar-vos como é que funcionam as publicações, porque é uma das principais ferramentas de otimização de tempo. Como vimos, temos diferentes maneiras de ter acesso às publicações. Eu posso ter acesso através do menu Publicações, onde não faço uma divisão por base de dados, faço só uma pesquisa por termos de pesquisa de publicações. Por exemplo, eu posso não estar a pesquisar uma publicação em concreto, mas vou pesquisar que publicações é que existem sobre hepatites. Então, poderia colocar na caixa de pesquisa em publicações hepatites, ou hepatite. Eh, então, dentro das publicações, que opções é que há? Por exemplo, aqui vamos ter acesso a esta. Não, desculpem, vou utilizar uma da Sinal, e vamos ter acesso, por exemplo, a esta. Como eu comentei, podem fazer a pesquisa da publicação do vosso interesse. Então, em todas as edições e artigos, vemos todos os anos, ao qual temos acesso a esta publicação. Quando fazemos a pesquisa das publicações, se eu faço aqui clique em voltar, além do nome, é importante fazer clique para abrir e a primeira coisa a ter em conta é a data de cobertura. Neste caso, temos o registro bibliográfico desde 1996 até ao presente e o texto integral desde 2004 até ao presente. Então, em 2024 já temos duas edições publicadas. Se eu faço clique na edição, abro este volume que tem 5 artigos e posso ter acesso ao artigo. Neste caso, está disponível em PDF. Vou voltar atrás, utilizando o browser, porque quero mostrar-vos outra opção interessante. Ai, não estou a conseguir voltar atrás, vou outra vez às pesquisas avançadas, publicações, vou utilizar a mesma que estávamos a ver antes.
Ok. Se esta publicação é do meu interesse, eu tenho aqui neste menu duas opções. Uma é a criação de alerta. O que é que faz a alerta? E atenção, a alerta também só está disponível se eu estou logada, se estou com o meu perfil ativo. Caso contrário, não vou poder criar alertas. Então, se esta publicação é do meu interesse, eu posso criar uma alerta que o que vai fazer é enviar-me um e-mail cada vez que for publicada um novo volume desta publicação. Não me envia o volume, ou seja, não envia o documento em PDF de cada um dos artigos. O que faz é avisar que está disponível um novo volume da publicação. Então, preencho o formulário e recebo a revista. Outra opção disponível neste menu é, reparem, o botão partilhar. O que é que tenho no botão partilhar? A opção de criar um link, uma hiperligação. Então, eu copio este link, se faço clique aqui, depois com o teclado Ctrl V, posso criar um favorito no meu browser e, através de um único clique, ter acesso diretamente a esta publicação. Então, eu acho que é a opção, não sei vocês se querem dar a vossa opinião, mas acho que é a opção mais vantajosa. Eu tenho no meu browser sempre disponível esta publicação e quando quero consultá-la, até através do telemóvel, em qualquer sítio, posso sempre ter acesso à publicação através do link no meu browser dos favoritos e num único clique. Então, uma opção interessante, as alertas nas publicações. Vou repetir como é que tenho acesso às publicações. Vou aqui ao ecrã de início. Temos duas maneiras. Por um lado, se eu quero pesquisar por termos de pesquisa, ou por nome da publicação, independentemente da base de dados, vou a publicações, abre-se um separador novo e esta uma página específica para pesquisar publicações. Se vamos supor que na vossa instituição só tem disponível uma base de dados, então é relevante fazê-lo de uma maneira ou outra. Vou a pesquisas avançadas, é um botão que está disponível na página de início. Atenção que esta vista que estamos a ver agora das pesquisas avançadas também pode ser a home da vossa instituição. Nesse caso, nas pesquisas avançadas, temos a opção de publicações, temos um separador para escolher a base de dados que queremos consultar e então podemos posteriormente fazer a pesquisa. Reparem aqui também é uma caixa de texto. Então, neste caso, tenho a APA selecionada, faria a pesquisa dentro da base de dados da APA, uma base de dados de psicologia. Ok, quero mostrar-vos agora como funciona o Tesaurus. Se houver, volto a repetir, se houver alguma dúvida, alguma questão, alguma funcionalidade que se calhar mostrei muito depressa ou que queiram que repita, podem fazê-lo em qualquer momento. Então, aqui em sinal, eu vou pesquisar o nosso termo de hoje, hepatite, acho que em inglês é com I, exatamente. Faço clique em hepatite e reparem que tenho aqui opções de subtítulos, ou seja, eu posso selecionar hepatite relacionada com todos estes subtítulos e dá-me também outras opções que se calhar podem ser do meu interesse. Por exemplo, o que eu quero é concretamente hepatite C, então poderia pesquisar diretamente aqui. Alguma destas opções, vemos que tem a opção de expandir, não é? Porque tem subtítulos. Então, como é que funciona como é que funcionam estas opções? Se eu faço clique em consultar através do conceito principal, vou estar a consultar unicamente o meu termo de hepatites. Se eu faço clique em expandir, vou consultar hepatite e todos os termos que estão, digamos, por debaixo, que pertencem ao termo principal que é hepatite. Se eu seleciono algum destes, também poderia adicionar, fazer uma pesquisa combinada com algum dos termos, utilizando
um dos operadores booleanos e depois, uma vez que eu tenho selecionado tudo o que eu quero consultar, faço clique em adicionar à pesquisa. Então, eu vou fazer clique em adicionar à pesquisa o meu termo de hepatite, faço clique em pesquisar e tenho 110 mil resultados. Reparem que eu aqui não selecionei nenhuma base de dados. Então, eu vou ter estes 110 mil resultados em diferentes bases de dados. Por exemplo, aqui inclui resultados desta base de dados relacionada com a área de medicina dental. Porquê? Porque apesar de eu estar a fazer a pesquisa no Tesauros da Sinal, no Subject Headings da Sinal, este termo também existe noutras bases de dados, como é neste caso. Então, como eu tenho selecionadas várias bases de dados, vou ter também os resultados dessas bases de dados. Se eu não quiser que isso aconteça, isto é importante se estamos a fazer investigação científica, porque temos já definida a nossa estratégia de pesquisa, então aí devo fazer a pesquisa só numa das bases de dados consoante tiver indicado na minha estratégia de pesquisa. Ok, vou fazer clique aqui em nova pesquisa e vou lançar o termo da- o termo da nossa sessão de hoje, do título da nossa sessão de hoje, que é só hepatites. Tenho muitos mais resultados. Reparem como é eficiente utilizar o Tesaurus também, não é? Com o Tesaurus eu tinha 110 mil resultados. Neste caso, pesquisando na caixa de pesquisa, tenho 400, mais de 444 mil. Por que é que existe esta diferença? Quando eu faço a pesquisa no Tesaurus, o que estou a pesquisar é única, ou os resultados melhor que vou ter, são unicamente resultados que estão incluídos, os meus termos de pesquisa estão incluídos nos assuntos, como vejo aqui. Nos assuntos está incluído o meu termo, hepatites. Quando eu faço a pesquisa através da caixa de pesquisa, os meus resultados, estes 44 mil resultados, são resultados nos quais os meus termos de pesquisa estão incluídos nos assuntos, mas também podem estar no título do resultado, podem estar no resumo ou podem estar até no texto completo. Por isso tenho sempre muitos mais resultados. Ok, relacionado com estes resultados, tenho agora várias opções. Uma das opções que foi lançada há 2 semanas foi a do poder ter ações em bloco. Se eu faço clique em cada um dos resultados, reparem, acrescenta-se este novo menu. Então, o que é que me permite este menu? Permite exportar todos os resultados, que não é o resultado em texto completo, claro, é o registro bibliográfico, e posso fazê-lo da página na qual estou, que tenho 10 resultados, ou posso selecionar os primeiros 50 resultados. Reparem que eu tenho 444 mil. Então, posso selecionar os 50 primeiros. Posso também selecionar só alguns. Eu faço aqui, encontro estes 3 primeiros que são do meu interesse, e então posso fazer o download, uma vez mais, do registro bibliográfico, indica-me que estou a fazer o download deste resultado e mais dois. Posso guardá-los como favoritos, posso partilhá-los por e-mail, guardar na nuvem, ou enviar por e-mail, acho que já tinha dito. Indica-me também o número de resultados que tenho selecionados. Ok, outra coisa que eu vos quero mostrar é que estes resultados estão ordenados por ordem de relevância, mas como estamos a falar hoje da hepatites, eu quero saber quais são as últimas novidades com relação à hepatites. Então, eu posso alterar esta ordem dos resultados de relevância e colocar por data dos mais recentes.
Então, reparem como agora podemos ter aqui a data, neste caso, este resultado é de dezembro de 2024. Nós estamos a dia de hoje em julho, no início de julho de 2024. Por que é que acontece isto? Porque primeiro temos acesso ou só ao registro detalhado, como é este caso, não temos acesso ao texto completo, ou podemos ter acesso talvez ao texto completo, mas só online, e só posteriormente em dezembro de 2024 é que vamos ter acesso ou ao texto completo ou à edição em papel. Então, por isso é que acontece termos datas superiores àquela na qual estamos. Então, esta acho que é uma opção muito útil para, como uma ferramenta de trabalho para estarem atualizados e atualizadas sobre as últimas novidades de temas que são do vosso interesse. Mas o tema de hoje era o Dia Internacional sobre a Hepatite. Então, se eu pesquiso por hepatite Day, oi, aqui, na pesquisa básica, está mal escrito, tirar o Day, ok, agora sim, hepatites Day. Ok, então agora sim, vamos ver o que é que nos podem dizer sobre a hepatites? Neste caso, temos o registro bibliográfico, todos os autores, a informação sobre a revista e temos aqui o resumo. Então, eu já tinha estado a pesquisar anteriormente e vi que um dos primeiros resultados, que era este, o impacto no mundo sobre o dia, ter a criação de o Dia Internacional da Hepatites. Então, aqui sim explica-nos a criação deste dia, indica que é no 28 de julho e dá-nos informação sobre este Dia Internacional. Para cada um dos resultados, já vimos que ao fazer clique eu tenho acesso ao registro bibliográfico e vimos também um caso em que aqui dizia, em vez de opções de acesso, dizia diretamente aceder agora em PDF. Por que é que acontece isto? Neste caso, o resultado só está disponível em PDF, neste caso está disponível em dois formatos diferentes, o PDF e o texto integral online. Quero mostrar-vos a diferença entre um e outro. Isto também pode acontecer nas publicações. Nas publicações também podem ter acesso a dois formatos diferentes. Estes são os formatos proporcionados pelo EBSCOhost, consoante também temos essa opção por cada um dos editores. Eh, no formato em PDF, temos uma funcionalidade nova. Se já conheciam as bases de dados, eh, no formato em PDF, antes não era possível ouvir, ou seja, a funcionalidade de texto em voz. Eu posso guardar, como vos mostrei antes, no chat tem disponível o nome da app, podem fazer o download da app. Guardo este resultado na minha pasta. Vou aqui ao ícone da pasta, escolho um projeto. Então, eu tenho aqui diferentes projetos, ou poderia, desde aqui, criar um projeto novo. Posso também não guardar na pasta, mas guardar como um item no menu dos guardados. E depois no telemóvel tenho acesso a este resultado através de ambas opções, ou dos resultados guardados ou através da minha pasta, e posso ouvir o resultado no carro, na praia, em qualquer lado, como diz a RFM, não é? Em casa, no carro, em qualquer lado. Que outras opções tenho para cada um dos documentos? Eu posso fazer o download, então posso fazer o download do PDF ou do texto em HTML. Posso também fazer o download só dos metadados. Posso também fazer a referência bibliográfica.
para o caso da investigação científica. Então, eu aqui tenho os diferentes formatos da referência bibliográfica. No nosso caso, em Portugal, utilizamos a APA sétima edição e então posso copiar para a área de transferência e copio a referência bibliográfica já feitinha. Também posso exportar. eh, para o gestor bibliográfico que estiver a utilizar. Se quiser exportar vários resultados ao mesmo tempo, como é que eu faço? Vimos antes, vou voltar aqui ao menu, que se na página de resultados eu seleciono várias opções, tenho a opção de cita da referência bibliográfica também. Então, a partir desta opção, posso ter acesso à referência bibliográfica. Vou fechar esta janela, vou voltar a abrir o documento em texto completo. Desta vez vou abrir o documento em formato HTML. Não sei se tinham tido acesso há pouco tempo às bases de dados, mas reparem como na nova interface o formato HTML é muito mais agradável, tem uma imagem eh, muito mais similar à imagem de um documento de tipo texto, como pode ser um Word ou um PDF, ao contrário do que acontece na interface clássica. Estes resultados em formato HTML são navegáveis através do seu índice, que sempre vai estar disponível. Temos a opção de traduzir, isto mantém-se, podemos escolher o idioma. Vou procurar aqui o português, temos também sempre disponível português de Portugal e o português do Brasil. Aqui estão eles. Escolho português de Portugal e tenho acesso a uma tradução automática. Atenção, não é uma tradução feita por um profissional, é uma tradução automática e isso indica-se aqui, feita por uma ferramenta da Microsoft que não poderá ser utilizada para referência bibliográfica, mas é sem dúvida muito útil. Poder, e uma vez mais, a otimização do tempo, não é? Muito útil poder ter acesso ao documento no nosso próprio idioma. Tenho também acesso ao texto em voz, que isto já existia anteriormente, e as opções do menu são sempre as mesmas. Poder fazer a referência bibliográfica, adicionar a um projeto, partilhar ou imprimir. Há também uma novidade aqui, a opção de transferir. Estamos num documento em formato HTML e reparem, eu agora, na nova interface, pode-se fazer o download do PDF. Há uns meses atrás, quando ainda não tínhamos disponível esta interface, eu recomendava sempre às pessoas terem acesso primeiro ao PDF, porque é o formato de leitura muito mais cómodo. Então, fazer o download do PDF e depois ter acesso à leitura online, se calhar para fazer um primeiro filtro dos documentos que me interessam ou não, fazer a leitura online com o HTML, porque temos a opção da navegação pelo índice, que acho que é muito útil, e da tradução, que nos facilita a leitura. Então agora já não é preciso esta diferença. Sempre que temos acesso, sempre que temos disponível o formato HTML, podemos ter acesso a ele e fazer tanto o download em PDF como a leitura online, tendo disponível a opção da tradução e de texto em voz. Então acho muito útil. Temos mais novidades também, que já vos falei destes filtros, que são os filtros que selecionamos porque são os mais utilizados. Mas, uma vez que eu lanço a pesquisa, já tenho acesso a todos os filtros. Se eu faço clique em todos os filtros, posso selecionar desde aqui texto integral, podia tê-lo selecionado antes de lançar a pesquisa. Na data de publicação, que antes só tinha opção, só tinha três opções disponíveis, agora posso personalizar um intervalo e tenho acesso a todos os filtros que tínhamos anteriormente, são os mesmos filtros. Quero mostrar-vos a funcionalidade, por exemplo, nos assuntos. Anteriormente havia um pequeno defeito que era em todos os filtros saía sempre o botão ver mais e às vezes abríamos o ver mais e não havia mais opções. Isso já não acontece agora, foi uma das melhorias.
Então só aparece ver mais quando há mais opções e também me indica o número de opções que tenho disponíveis em ver mais. Então, neste caso, tenho estas opções e tenho mais 143 opções. Se eu faço clique, reparem que o painel dos filtros é ocupado todo por este filtro, que é o dos assuntos. Eh, este comportamento mantém-se igual à versão clássica. Em cada uma das opções eu tenho o número de resultados e eles estão ordenados por ordem descendente. Aparece primeiro a opção com mais resultados, mas eu posso alterá-lo e ordená-lo por ordem alfabética, porque reparem como aqui tem um scroll bastante grande, tenho mais de 140 opções. Então, através da ordem alfabética é muito mais fácil chegar ao termo de assunto que eu quero utilizar. Uma opção também nova é que agora é preciso fazer clique em aplicar os filtros. Isto antes não era necessário. Então eu faço aplicar, tenho dois filtros selecionados, ainda assim continuo a ter mais de 2000 resultados. E temos uma funcionalidade nova que não existia antes, e é este cadeado. Isto era uma coisa que os clientes já estavam há muitos anos a pedir-nos, e é poder guardar os filtros. Então, eu sempre vou querer trabalhar com resultados a texto completo, então o que eu faço é, todas as pesquisas que eu vou fazer utilizando aqui a caixa de pesquisas, fica guardado este filtro. Por exemplo, eu agora tenho. Bem, vou tirar este. Eu agora tenho selecionado texto integral e vou selecionar, esperem, vou aqui limpar, vou fazer uma pesquisa nova para ter mais resultados. Vou aqui a uma nova pesquisa que limpa, o botão nova pesquisa limpa todas as pesquisas feitas anteriormente. Então eu vou pesquisar agora por hepatite C. Tenho mais de 234 mil resultados e abro os filtros. Eu vou querer texto integral e data da publicação, resultados dos últimos 5 anos. É reduzido o número de resultados e então eu aqui no cadeado vejo que tenho o cadeado fechado, então quer dizer manter filtros entre pesquisas e tenho estes dois filtros. Se eu faço outra pesquisa, por exemplo, blood pressure, reparem como os filtros se mantêm. Texto integral, e se eu abro, tenho também selecionado os últimos 5 anos. Se eu não quiser que isto aconteça, faço remover os filtros, fecho, e agora pesquiso outro termo, por exemplo, diabetes do tipo 2, e reparem como os filtros voltam ao zero. Também tenho o mesmo comportamento, digamos, se fizer clique em nova pesquisa. Em nova pesquisa sempre vou limpar todas as pesquisas feitas anteriormente. Tá bom? Bem, estas são as opções que vos queria mostrar da sessão de hoje, dedicada à hepatite. Vimos as opções de novas funcionalidades também e melhorias que foram feitas em funcionalidades já existentes com a nova interface da EBSCOhost e utilizamos fizemos as pesquisas com várias bases de dados estas que foram apresentadas no início da sessão através da apresentação do PowerPoint. Eu queria mostrar-vos também, acho que tenho aqui outra janela aberta. Falei-vos no início, um dos objetivos é mostrar-vos opções de ajuda. A principal e a página de ajuda que temos é a EBSCOhost. Bem, a parte também, só para aclarar, na, para todas as bases de dados que temos, temos a opção de ajuda no EBSCOhost. Se estamos com a versão clássica, também existe um botão de ajuda aqui dentro do EBSCOhost. Ok, vou passar-vos este link, o link do EBSCO Connect, a nossa página, como comentei no início, de gestão do conhecimento, e aqui temos opções muito interessantes. Por exemplo, se eu quero saber mais informação sobre a Sinal,
posso fazer clique aqui, posso fazer a pesquisa de sinal e tenho muita informação relacionada com a sinal. Se o que eu quero são resultados em português, eh, ai, acho que não é. Desculpem que agora esqueci-me do nome, não é resultados, é recursos. Se eu faço clique em recursos em português, tenho acesso a uma página que vos vou passar o link que eu acho que pode ser muito útil. Nesta página, recursos em português, escrito, agora sim, ok. Então, vou passar pelo chat também este link. Em recursos em português para as pessoas que estão na área docente ou nas bibliotecas, tem aqui muitas opções sobre as bases de dados e, por exemplo, sobre o Apple, sobre a EBSCO Mobile App, sobre as diferentes bases de dados, Sinal, Dynamed, Nursing Reference Center, em formato PowerPoint, ou seja, vocês podem fazer o download e utilizar os textos, as imagens, o que vocês precisarem. E desde aqui temos também acesso, que eu vou passar também pelo chat, à página de todas as formações planificadas. Até agora temos formações planificadas para julho e agosto. Tenham em conta este botão da data. Então, aqui, formações públicas às quais vocês se podem inscrever. Temos uma, por exemplo, também sobre psicologia, à 1 da tarde, que vai dar o meu colega António. E temos também o nosso canal do YouTube. Como eu comentei, aqui podem ver muitas das formações feitas, das formações públicas que temos, como esta na qual estão a participar agora, e outros tutoriais mais curtos sobre os diferentes bases de dados, sobre diferentes produtos. Eu vou passar-vos aqui em lista sessões gravadas. Pôr em pausa. E aqui podem ver todas as sessões que temos sobre bases de dados ou sobre os nossos produtos. Então, vou passar este link. Ok. Hum, Por último, quero falar-vos da newsletter também, e já é o último passo que eu acho que tinha aqui aberto. Então, vou passar também este link, vocês guardem o que acharem interessante, eu dou toda a informação que temos disponível para vocês, para trabalharem melhor com com as nossas bases de dados, vocês guardem o que for interessante para vocês. Então, o último link que passei é aquele no qual podem inscrever-se para receber as diferentes bases de dados. No nosso caso da formação, temos esta opção, sessões de formação e satisfação do utilizador. Então, se fazem clique e preenchem com os vossos dados, podem receber a informação sobre toda mensal. Enviamos uma newsletter todos os meses com formações que destacamos para esse mês, por exemplo, como é o caso da sessão mensal ou o caso agora das novas interfaces. Vamos lançando informação sobre as novas interfaces. Ok, agora sim, é tudo o que vos queria mostrar. Tenho aqui as formações que vamos fazer nos próximos dias relacionadas com a saúde, que acho que podem ser interessantes para vocês. Podem inscrever-se no link que eu enviei. Este é o resumo da nossa sessão de hoje. Vimos as diferentes bases de dados, fizemos pesquisas básicas e avançadas, como ter acesso à minha conta EBSCOhost. E isto é tudo o que vos queria mostrar. Espero que tenha sido interessante e espero também vê-los numa outra sessão de formação. Muito obrigada e desejo-vos um excelente resto de dia. Adeus e obrigada.